Das nossas escolhas, o poder das suas escolhas e o poder das minhas escolhas. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Preparei especialmente essa conversa porque, pensando sobre isso, eu me lembrei de boas etapas da minha vida, onde eu tive a oportunidade de experimentar essa experiência, de ter escolhas, de tomar decisões, né, Júlia? De tomar decisões e perceber que essas escolhas podem mudar as nossas vidas. E para que a gente possa fazer escolhas, é importante que a gente tenha a capacidade de tomar decisões. Para muitas pessoas, essa questão de tomar uma decisão, de tomar uma atitude, é muito difícil. Para outras, como para mim, jamais foram difíceis. E outra coisa que eu aprendi na longa estrada da vida também foi isso. Tomar uma decisão ou fazer uma escolha e olhar para frente. Boa noite, Célia. Boa noite, Gil. O pessoal está chegando aí. Tem gente de onde? A Célia está em Goiânia, Célia? O Gil eu sei que está em Brasília. A Elma está onde, Elma? Não me lembro. É Fortaleza? Onde é que é? Nordeste? A Luciana também está chegando. O Gil está em Brasília. Já deve estar chegando em Águas Claras essa hora, né, Gil? Pois é, pessoal. Como eu disse, aí, ó, a Elma está lá em João Pessoa. Que terra maravilhosa, gente. Eu fiquei imaginando aquela praia, aquele sol se pondo. Nossa, que coisa boa. Elma, eu estava falando com a Madalena, nós precisamos fazer um passeio por esses lados seus aí. Assim que essa Covid permitir, com certeza nós apareceremos por essas bandas aí. Temos grandes amigos, inclusive, aí em João Pessoa. Então, pessoal, voltando aqui, eu estava falando sobre essa questão das nossas escolhas. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Cada escolha que a gente faz tem um impacto maior ou menor na nossa vida, no nosso destino, o para frente da nossa vida. Eu fico me lembrando, gente, sabe uma coisa que eu pensando sobre isso, eu estava me lembrando? Uma coisa que mudou, duas coisas que mudaram muito a minha vida, e eu vou abrir o coração aqui para vocês. Uma coisa, sabe o que foi? O implante de cabelo que eu fiz. Eu fiz implante de cabelo 2 vezes há mais de 20 anos atrás. Há uns 22 anos atrás. Sabe como é que foi essa história? Eu já tinha a questão do DNA da família, os irmãos da minha mãe, tudo, ninguém tinha cabelo. E o meu cabelo começou a cair. E eu falava assim, né, Gilmar? Aí eu falava assim, gente, esse negócio de ficar passando remédio para não cair cabelo, não adianta. Isso aí tem que tomar uma atitude. Um dia eu faço um implante de cabelo, ou então vou ficar sem cabelo. E aí um dia, nós estávamos em Goiânia, uma sexta-feira, deixa eu ver, eu acho que foi uma sexta-feira à noite. Aí uma grande amiga nossa trabalhava junto com a gente, e o marido dela era médico, ligou para mim falando assim, Zé, o fulano fez um implante de cabelo hoje, veio um médico lá de Recife para ensinar os médicos de Goiânia a fazer implante de cabelo. E aí ele fez já hoje, e amanhã tem várias cirurgias programadas, e tem um dos médicos que iriam fazer a cirurgia de implante amanhã, ele desistiu, ele não vai poder fazer. Aí nós pensamos em te ligar. Aí eu olhei para a Madalena e falei, vamos lá ver? Nós estávamos na rua mesmo, fomos lá no hospital. Aí quando nós chegamos no hospital, esse amigo já tinha saído da sala de cirurgia e estava lá com a cabeça toda enfaixada e tal, lá no quarto. Aí ele falou assim, Zé, o cara faz assim e tal, o processo é não sei o que, a cirurgia demora 4 ou 5 horas e tal, mas eu falei, fulano, eu vou fazer essa cirurgia.
Aí ele falou assim, não, mas espera aí, o médico está terminando a última cirurgia lá, e aí ele vai conversar com você e vai te mostrar tudo como é que é. Eu falei, olha, você já estudou, você já estudou tudo isso, você é médico, você já fez, o que eu tenho que pensar? Eu vou fazer também. Aí o médico terminou a cirurgia e veio conversar comigo, isso já era quase 9 horas da noite. Aí ele falou tudo como é que era e tal, eu falei, eu vou fazer. Ele falou, ó, só que eu preciso de uns exames pré-operatórios. Aí eu falei para ele, olha, menos de um mês atrás eu fiz tal exame. Ele falou, esses aí servem. Então você vai fazer o seguinte, você vem amanhã às 6h30 da manhã, traz os exames que você já vai fazer a cirurgia. Aí foi isso que eu fiz. Aí no dia seguinte eu fiz a cirurgia, botei esse cabelinho aqui, ó. Tem gente que acha que o meu cabelo é pouco. Agora, não imagina que se eu não tivesse feito esse implante de cabelo, não tinha nem um fio na cabeça. Agora você imagina, baixinho, 1,60 m, com esse cabelinho aqui, duro, hein? Sabe outra coisa também, uma decisão que eu tomei na vida, e que foi uma escolha que eu fiz, essa foi mais tempo atrás, foi 26, 27 anos atrás, e eu já contei essas histórias algumas vezes. Um dia eu jogava futsal no Goiás e tudo, treinava muito, então eu era fininho, zeradinho. Aí o time de futsal do Goiás acabou. Aí eu fui para academia, só que eu ia para academia, depois ia para o boteco. Aí sabe o que aconteceu, né? Comecei a ficar acima do peso. Aí um dia eu falei assim, não vou ficar gordo, eu vou ser maratonista. Aí falei com o professor lá da academia, muitos de vocês conhecem essa história, ele me treina até hoje. Aí ele falou assim, Zé, podemos fazer esse treino para você, passa aqui no sábado 6 horas da manhã que eu vou com você na pista para a gente fazer uma avaliação. Aí no sábado 6 horas da manhã eu estava lá esperando ele. E vou dizer uma coisa para vocês, tem 27 anos isso. E de lá para cá, todas as pessoas que marcaram comigo de fazer uma corrida 6 horas da manhã, eu fui lá e bati na porta. Então, 2 escolhas que eu fiz, atitudes que eu tomei de coragem e de olhar para frente. Eu pensava assim, o dia que eu tiver a oportunidade, eu vou plantar cabelo, que eu não quero ser careca. E aí, o dia que surgiu a oportunidade, eu fui lá e fiz. E aí, um dia eu tomei a decisão, falei assim, eu vou ser maratonista. E vocês sabem que tem mais de 26 anos que eu corri a primeira maratona. E todo ano eu corro uma, inclusive agora, esse mês de julho eu tirei para voltar ao meu peso ideal para correr uma maratona, que é abaixo de 64 quilos, eu já estou no peso. Agora eu vou só fazer a programação do treino, que acredito que em novembro, não defini o dia ainda, eu vou correr uma maratona. Então, gente, essas são escolhas. Essas são escolhas que a gente faz, e escolhas, para mim, tá vinculado a coragem e atitude. Coragem e atitude. Para mudar a sua vida. Para transformar alguma coisa que de repente é de uma hora para outra, né, meu amigo Oswaldo? Eu estou falando aqui das escolhas que a gente faz na nossa vida. E acabei de falar que 2 boas escolhas, viu, Oswaldo? Vou até falar de novo, meu grande amigo, para compartilhar com você. Uma foi plantar o cabelo. Lá, há 22 anos atrás, um dia um amigo falou assim, quer fazer o implante de cabelo? Tem um cara aqui que veio de Recife para cá e faz. Eu fui lá no outro dia e fiz. E aí eu tenho esse cabelinho, é ralo, mas eu tenho na cabeça até hoje. E a outra decisão foi que eu não ia ficar gordo, que eu ia ser maratonista. Tem 27 anos. E aí, pessoal, isso foi uma introdução para falar com vocês das grandes decisões que eu tomei na vida. Decisões que hoje eu estou chamando aqui de escolha. Por exemplo, quando eu tinha 17 anos de idade, eu trabalhava numa empresa, 16 para 17 anos. Eu comecei a trabalhar nessa empresa e na época podia ter contrato de trabalho com menor de idade. Eu fui registrado nessa empresa, eu fui contratado por essa empresa com 13 anos. Eu fazia o serviço de escritório e ia nos bancos fazer serviço de office boy. Com 16 para 17 anos, eu fazia o 2º grau à noite, num colégio particular, e eu ia fazer os 3 anos do 2º grau em 2 anos.
Aí eu fiz o primeiro ano e o colégio falou assim, olha, por decisão do MEC, nós não podemos mais fazer o segundo ano, 2 anos em um, se não for com a carga horária maior. E com a carga horária maior tem que estudar o dia inteiro. Aí eu não pensei, eu chamei meu pai e falei, pai, eu vou pedir demissão e vou terminar o meu médio esse ano. Aí, quando eu falei com o diretor da empresa que eu ia sair, ele me chamou na sala dele, abriu uma planta nova da nova sede da empresa, falou assim, Zé, essa área aqui, ó, é o departamento pessoal da empresa. Nós vamos mudar no final do ano, isso era, na realidade eu acho que ia mudar uns 3, 4 meses depois. E essa área aqui é o departamento de pessoal da empresa. A empresa tinha quase 1.000 funcionários. Falou assim, essa aqui é a sua sala, você vai ser o chefe do departamento pessoal da empresa. Eu virei para ele e falei, doutor Vicente, eu agradeço muito, mas eu já tomei a decisão, eu vou terminar o ensino médio, eu quero estar na faculdade o ano que vem. E assim eu fiz. Foi uma escolha difícil? Foi, eu já tinha, poxa vida, eu com 17 anos, ser chefe de departamento pessoal é como se fosse um diretor hoje nas empresas. Com 17 anos, e eu nem pensei, eu já tinha tomado a decisão, eu queria terminar o ensino médio para recuperar um ano, que eu comecei mais tarde, quando eu era criança na fazenda, que eu não tinha como estudar, eu comecei a estudar com 8 anos de idade, e eu tinha que recuperar pelo menos esse ano, não tive dúvida e fiz essa escolha, também uma escolha que mudou a minha vida para o futuro, porque no ano seguinte eu entrei na faculdade de economia, na PUC de Goiás. Depois que eu entrei na Caixa, tem outra fase da minha vida que foi uma escolha que mudou totalmente a minha vida, da Madalena, da nossa família. Foi quando eu já tinha feito a minha carreira como gerente geral de agência em Goiânia e tudo, e estava na hora de eu virar superintendente. E por uma conjuntura toda daquele momento em Goiás, eu percebi que ali eu não ia ter a oportunidade que eu queria. Sabe o que eu fiz? Chamei a Madalena, os meninos, e falei assim, olha, papai tem que ir embora, porque eu quero ser superintendente da Caixa e aqui não vou ter oportunidade. Aí todos concordaram comigo, me apoiaram, principalmente a Madalena que está sempre junto. Aí nós arrumamos a mochila e fomos embora. Buscar o caminho que eu acreditava e que eu sonhava. Escolha, gente, escolha. Agora, eu vou dizer para você, vou dizer para cada um de vocês, as pessoas hoje me procuram para fazer os processos de coaching, as mentorias, e eu sempre falo, faça a sua escolha. Às vezes a pessoa quer fazer uma transição de carreira, às vezes a pessoa trabalha, por exemplo, na Caixa ou no Banco do Brasil e de repente pensa em fazer outra coisa. Eu sempre levo a pessoa a uma reflexão mais profunda. Há uma reflexão mais profunda para que ela tenha clareza e principalmente a consciência tranquila da decisão que está tomando e de assumir as consequências. O que é assumir as consequências? É lá no futuro, se de repente algo não der certo, você não ficar pensando assim, se eu tivesse feito tal coisa, se não sei o quê. Tomou a decisão, gente, olha para frente só. Olha para o lado positivo, olha para o copo cheio. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Zé, trabalha, por exemplo, na Caixa ou no Banco do Brasil, como eu disse, ou em outras grandes empresas, fala assim, eu vou fazer a opção de não ter chefia, abandonar o cargo que eu estou ocupando e vou me dedicar a uma coisa paralela. Eu sempre digo para as pessoas nessas horas, olha, de repente é isso mesmo que você quer. Agora tome a consciência de que você está tomando uma decisão, você está fazendo uma escolha. Se lá na frente alguma coisa nessa escolha não te satisfizer ou não der certo, não pense que foi a sua empresa atual que não te deu as oportunidades. Não pense que foi a sua empresa atual que te levou a fazer essa escolha.
Assuma a escolha que você fez e seja feliz com ela, qualquer que seja o resultado lá na frente. Por que que eu sempre digo isso? Porque eu já ouvi muita gente chegar para mim e falar assim: ah, Zé, eu não tive oportunidade, podia ser eu que estava, mas o povo nunca reconheceu o meu trabalho, o meu esforço. Será que foi isso mesmo? Ou foi alguma escolha que você fez? Alguma escolha de se acomodar, por exemplo, alguma escolha de não se acompanhar o desenvolvimento da empresa, não se desenvolver na carreira, não desenvolver competências e habilidades, não fazer especializações em formações acadêmicas, não ter certificações exigidas pelas empresas para ocupação de cargos maiores. São escolhas que você faz de comodidade. De não ter que ficar um fim de semana estudando, por exemplo, de não ter que ficar um fim de semana fazendo um curso de aperfeiçoamento, de não ter que mudar de casa. Quantas vezes eu já vi gente falar assim: ah, eu quero ser superintendente onde eu trabalho, eu quero ser gerente, mas eu vou só quando tiver uma vaga aqui onde eu moro. Só quando tiver uma vaga aqui onde eu moro. Lembrei de você, Gilmar, só se tiver uma vaga aqui em Uberlândia, por exemplo. Você já deve ter ouvido muita gente falar que quer ser gerente e tal, mas de repente não quer ir para cidades menores, para construir uma carreira. E aí, gente, eu não estou dizendo também que as pessoas devem fazer isso, esses sacrifícios. Agora, se faz a escolha de ficar acomodado, seja feliz com isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Por exemplo, eu tomei a decisão de sair de Goiás e buscar uma carreira na Caixa. Muitas outras pessoas resolveram ficar lá e são muito felizes lá. E são muito felizes perto da família, trabalhando ali onde trabalharam a vida inteira. E eu valorizo muito e reconheço muito isso. Agora, um dia eu tomei a decisão de botar a mochila nas costas e acreditar na construção de um futuro diferente. Eu fiz uma escolha. E quando eu falo de fazer essa escolha, nós mudamos para Brasília, nós nunca tínhamos morado em Brasília e nós fomos muito felizes em Brasília. Aí nós tivemos a oportunidade, meu grande amigo Davidson, saudade de você, rapaz. Tivemos a oportunidade de morar em Palmas, no Tocantins, por exemplo, uma cidade que à época tinha 10 anos. Uma cidade em construção. E nós fomos muito felizes morando em Palmas. Não tinha shopping, não tinha nada, a gente ficava em casa, fazia um churrasquinho, uma coisa, os amigos se encontravam mais e nós fomos muito felizes lá. Aí depois nós voltamos para Brasília e parece que nós fomos mais felizes ainda aqui. E aí depois nós fomos para o Rio de Janeiro, olha que presente. Morar na cidade maravilhosa por mais de 7 anos. E agora acabamos de tomar a decisão de vender o apartamento que a gente tinha lá, porque a gente pensava que a gente iria morar o resto da vida no Rio. E hoje nós escolhemos de novo morar em Brasília, porque nós somos muito felizes aqui, sem perder o amor pelo Rio. Você sabe por que eu estou dizendo que nós fomos muito felizes nessas cidades todas? Porque nós escolhemos, eu, Madalena e Júlia, nós escolhemos sermos felizes onde a gente morava. Todas essas cidades, ao mudar para essas cidades, nós já fazíamos antes a escolha de sermos felizes ali naquela cidade. Quando você faz essa escolha, sabe o que acontece? Você passa a ver as coisas boas que tem ali. Você passa a apreciar muito mais as coisas boas que estão lá. Porque você escolheu ser feliz, você escolheu ver esse lado bom. Está fazendo sentido para vocês tudo que eu estou dizendo? Tá, Célia? Pois é. Paola, nossa grande amiga que hoje está em Fortaleza. A Paola tomou uma decisão um dia na vida. Ela queria ser feliz em Fortaleza e foi com toda a família para Fortaleza. E hoje elas vivem lá, eles vivem naquela cidade maravilhosa. Antes fosse, viu, Davidson? Então, gente, essas decisões,
que são nos proporcionadas a partir do momento em que a gente toma atitude, a gente faz as escolhas. E eu já falei algumas vezes e quero aproveitar e falar aqui para vocês novamente. Eu tomo uma decisão e olho para frente. Se vocês me perguntarem aqui, se qualquer um de vocês me perguntarem aqui hoje assim, Zé, que decisão você tomou ou que escolha você fez na sua vida que foi ruim? Que de repente, se você tivesse a oportunidade, você teria tomado outra? Não me lembro. Não sei. Até porque toda decisão que eu tomei, eu olhei para frente. Toda escolha que eu fiz passou a ser aquela escolha. E aí eu não fico pensando, se tivesse acontecido uma coisa ou outra. Eu já fiz a escolha. Essa foi a melhor escolha. A partir do momento que eu fiz a escolha, que eu tomei a decisão, eu não tenho que ficar olhando se tinha outra. Se fosse outra decisão, se teria sido melhor. Se eu não tivesse ido morar em Palmas, será que teria sido melhor ficar em Brasília? Não sei, eu fui para Palmas. Eu escolhi ir para lá e eu sei que foi maravilhosa a minha experiência no Tocantins. Eu vivi uma experiência no estado pobre do país, numa região pobre do país, abrindo correspondentes bancários para a Caixa, em cidades que você chegava. Sabe aquelas cidades de filme de faroeste antigo? Sabe aquela cidade de filme de faroeste antigo? Que chega o pistoleiro na entrada da cidade, aí ele olha e vê a outra ponta da cidade? Eu chegava em lugares daquele tipo para abrir um correspondente ali. Eu olhava, não tinha um comércio, não tinha uma empresa onde eu pudesse conversar com um empresário, com uma pessoa mais esclarecida, para ele ser o representante da Caixa. Eu tinha que conversar com aquelas pessoas que tinham uma portinha de um armazenzinho ali. Uma pessoa que, às vezes, eu chegava na porta, puxava um banquinho de pau, um tamburetezinho, sentava junto comigo, de pé no chão, estava, às vezes, limpando alguma coisa, e eu começava a conversar com aquela pessoa para ver se ela tinha um mínimo de capacidade ou de conhecimento para ser um representante da Caixa naquele lugar. Olha que experiência, gente! E quando eu fui trabalhar na zona sul do Rio, no Leblon, Ipanema, eu conversava com as pessoas que trabalhavam na agência Leblon, na agência Copacabana, falando das pessoas da Caixa, por exemplo, do papel da Caixa lá no norte do país. Para trazer, sabe o quê? O significado para o trabalho que aquelas pessoas lá do norte do país fazem. E mostrar para as pessoas que estão na zona sul do Rio que ali a gente faz negócio para gerar receita, para gerar recursos para a Caixa se manter nesses lugares, nessas regiões pobres do país. Esse é o sentido para o trabalho, para o grande trabalho que a gente sempre fez. Esse é o verdadeiro sentido. Então, gente, o que eu queria trazer para a nossa conversa hoje era isso. Faça as suas escolhas. Tenha sempre coragem e atitude. Acredite na força das suas decisões. E seja feliz com cada uma das decisões. Seja feliz com cada atitude, com cada escolha que você fez. Essa foi a melhor. Sabe por que foi a melhor? Porque foi a que você fez. Foi a sua escolha, foi a sua decisão, foi a sua atitude. E a partir desse momento só existe essa. Então essa é a melhor. E se você pensar assim, você vai viver muito mais feliz. E você vai sempre perceber que sempre foi o melhor. Que sempre foi a melhor a escolha que você escolheu. Para a sua vida, para o seu trabalho. Então, para a gente já ir finalizando, eu quero dizer para você, escolha ser feliz. Escolha ser feliz com as atitudes que você tomou. Escolha ser feliz olhando o lado bom das coisas. Olhando sempre para o lado bom das coisas.
Tudo passa. Por exemplo, a pandemia vai passar e nós vamos voltar e poder voltar a nos encontrarmos, a nos abraçarmos, a celebrarmos as escolhas, até das amizades que a gente tem, de estar perto da família que a gente ama, das pessoas que a gente ama, as escolhas que nós fizemos, do trabalho que a gente tem. Valorize e tenha gratidão pelo trabalho que você tem, pela oportunidade de repente de trabalhar todos os dias, antes de ficar pensando que podia estar trabalhando em outra coisa, fazendo outra coisa. Se for isso mesmo, na hora certa, tome a decisão de mudar de trabalho também. Agora faça isso com coragem e com desapego, com coragem e com desapego. E graças a Deus, uma coisa que eu sempre tive, e a Madalena também sempre teve muito, foi esse desapego. A gente nunca ficou apegado a nada. E aí, sempre que teve a oportunidade de mudar de cidade ou de fazer outra coisa, a gente foi com um coração tão bom que sempre foi melhor ainda. A gente sempre foi com um desapego tão bom de não olhar para trás, de olhar para frente. Eu pensava assim, a decisão que eu tomei, o dia de me desligar da Caixa, porque eu saí podendo ficar ainda, graças a Deus. E a partir do momento que eu tomei a decisão, que eu fui lá, encerrei a minha carreira na Caixa, no dia seguinte eu estava olhando para o Instituto Z1, eu estava olhando para o que eu ia fazer e já apaixonado pelo que eu ia fazer. Até porque a missão na Caixa já tinha sido cumprida. Nem um dia, gente, nem um dia eu pensei, eu podia ter ficado mais um pouquinho na Caixa. Não podia, já estava na hora. Foi a escolha que eu fiz. E graças a Deus foi na hora certa, como todas as outras da minha vida inteira, porque eu resolvi acreditar nisso. Eu resolvi acreditar nisso. E eu resolvi acreditar um dia também que eu, falando essas coisas para vocês, eu iria tocar alguém, eu iria dizer algo para alguém que de repente pudesse mudar a vida daquela pessoa. Eu iria dizer algo para alguém que de repente podia se transformar numa atitude, numa mudança para aquela pessoa, para que ela seja mais feliz. E isso é que faz valer a pena para mim. E isso é que me move a estar aqui falando com vocês com tanta energia. Com tanta energia. Por que tanta energia? Porque é para passar para cada um de vocês, gente. Se eu vier para cá sem energia, eu vou passar o quê para vocês? Se eu vier para cá sem trazer uma experiência, acreditando que valeu para mim e possa valer para você, que sentido faz eu me lembrar de alguma coisa e passar para vocês aqui? Eu passo para vocês porque eu acredito muito que foi bom para mim e pode ser para você também. Eu acredito muito que ao estar falando para você todos os dias aqui, em algum momento eu vou dizer alguma coisa que vai dar um insight, que vai cair uma ficha para você. Fala assim, puxa vida, foi bom demais estar com o Zé hoje. Ele fala um monte de bobagem, um monte de abobrinha, e hoje ele falou uma coisa que eu gostei. E de repente eu vou fazer isso a partir de amanhã. Vou mudar alguma coisa e vou ser melhor e que eu vou ser mais feliz fazendo isso. Então, pessoal, mais uma vez, agradecendo a sua escolha de estar comigo aqui hoje, agradecendo a sua amizade e sendo muito grato a você por me dar um pouquinho da sua tão concorrida atenção para essa nossa rápida conversa. E eu vou dizer uma coisa, amanhã eu já vou anunciar para vocês o tema da live de quinta-feira. Eu acredito que até eu falei na semana passada que a gente teria uma convidada muito especial. Eu vou ver se vai dar certo para ela vir na quinta-feira. E aí eu já vou começar a avisar vocês a partir de amanhã, tá bom? Olha, muito grato a cada um de vocês e como eu sempre digo, vamos juntos e um grande abraço a todos.